Olá, boa noite. Hoje é dia 2 de junho de 2020 e bora para mais uma live de hoje. Vamos só dar um tempinho para as pessoas irem entrando, que daqui a pouco eu já chamo o nosso convidado dessa noite, que aliás é um tema bem legal, viu? Olha só, ó, o Levi já chegou. Aí, Emerson também já entrou. Vamos só dar um tempinho para as pessoas irem já chegando, entrando. Enquanto isso, eu vou colocar o tema aqui de hoje, tá? Medos e traumas. Isso. Opa. Só um minutinho. Como a hipnose pode ajudar? Pode ajudar. Ok. Vamos lá. Isso mesmo. Fixar comentário. Medos e traumas, como a hipnose pode ajudar. Correto? Esse é o nosso tema de hoje. Então, olha lá. Olá, seja bem-vindo, Mel. Saudade, grande beijo. Vamos só aguentar, esperar as pessoas chegarem, aguentar mais um tempinho aí. Mas eu já fixei aqui para vocês o nosso tema dessa noite, medos e traumas, como a hipnose pode ajudar. Olha lá o Ednar, bem-vindo, e aí? Gratidão pela sua presença, pela presença de vocês, bora lá, aviãozinho. Ó, manda um aviãozinho aí pra galera, por favor. Vamos convidar mais pessoas, porque eu acredito que esse tema de hoje vai ajudar muita gente. Sabe aqueles medos que de repente a gente se pega, parece que não é mais forte que a gente não consegue nem se controlar? Pois é, tem vários, né? Mas tem uns que realmente são mais complicados, são difíceis, parece que realmente domina a gente. Por exemplo, você conhece alguém que tem medo de dirigir? Que por algum motivo, às vezes teve um acidente, às vezes nem acidente teve, nem sofreu, mas morre de medo de dirigir. Conhece alguém assim? Conhece alguém que tem medo de algum bicho, de algum animal? Por exemplo, eu conheço pessoas que têm medo de sapo. Tem uma amiga minha que ela morre de medo de sapo. Ela não pode nem ouvir falar o nome, que ela já começa a ter sintomas fisiológicos, como tremedeiras, taquicardias, suor, sabe? Começa a transpirar, a mente vai escurecendo, a visão vai escurecendo. Enfim, são vários sintomas que a pessoa pode desencadear por causa desses medos, desses traumas, né? Que foi ocasionado em algum momento da sua vida. A minha irmã, por exemplo, morre de medo de lagartixa. Pois é, mas ela tem os motivos dela. A gente já sabe que foi por conta de uma lagartixa que caiu em cima dela e ela se assustou. Então hoje ela não pode nem ver uma lagartixa também. Mas enfim, conhece alguém que tem algum medo? Assim, vai colocando aqui os medos, ou que você tenha, ou que você conhece que alguém tenha, só pra gente debater um pouquinho. E aí o Levi, que é o meu convidado dessa noite, que eu fiz questão de trazê-lo aqui para vocês, é justamente para falar sobre esses medos, esses traumas, o que acontece, o que pode implicar na vida da gente futuramente, ou que já complica muitas vezes, né, em algum momento, em alguma área da nossa vida, que seja no trabalho ou até mesmo na vida pessoal, que pode impedir a gente de alcançar alguns objetivos ou de realizar algumas conquistas, não, alguns sonhos, por exemplo. Tá? Então, ele vai estar explicando direitinho como que a hipnose vai poder nos ajudar nesse momento, nesses traumas e nesse medo. Olha só, a Mel falou assim que a mãe dela morre de medo de barata. Bom, tá aí, Mel, esse é um dos medos, eu acho que da grande maioria das mulheres, viu? Olha, o Ednar diz que tem medo de cobra. Bom, eu tenho medo de multidão de muitas pessoas em um local. Olha só. Então, é um dos medos. Será que foi algum trauma que você teve? Ou que você desencadeou esse medo por algum motivo, Mel? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, tá bom? Claro que cada caso é um caso, gente. Mas aqui o Levi vai dar uma boa pincelada aqui pra gente e explicando o que é cada coisa e o que acontece no nosso cérebro, por que isso ocorre. Bom, a Damari, seja bem-vinda. Newton, gratidão pela sua presença. Bom, então, chega de
bate-papo só eu aqui, né, falando. Vou chamar o Levi, deixa eu só localizá-lo. Levi, seja muito... Bora lá trazer informação para todos nós, entender um pouquinho mais sobre o que é hipnose. Aí, tudo bem, Levi? Oi, boa noite. Boa noite, gratidão pela Tudo sua bem, presença aqui graças a também. Deus. E eu é que agradeço, Márcia. Eu que agradeço. Levi, eu gostaria que primeiro, antes da gente entrar no tema, que você se apresente, fale um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre você, como chegou, Claro. né, na formação de hipnose, PNL, enfim, toda terapeuta Uhum. completa que você se formou hoje. Seja bem-vindo. Eu quero agradecer a oportunidade de falar com você, de falar com a sua audiência. Eu tenho como missão ajudar pessoas a encontrar o caminho do desenvolvimento, a inspirar novas histórias e, com isso, eu trabalho algumas ferramentas e, dentre elas, a hipnose. Eu sou pai de gêmeos, sou apaixonado pelos meus filhos. Olhar um pouco para ele, olhar um pouco como ele se desenvolve, é um olhar dentro da nossa vida, nossa terapia, do que as coisas significam para um e não significam para outro. E essa é a minha vida, eu me desmembro entre atendimentos individuais, em atendimentos em grupo, em treinamentos, em palestras. Sou professor também, nesse momento um pouquinho deslocado da faculdade, né, por conta do isolamento, mas continuo dando assistência aos meus clientes individuais e dentro da rotina de atendimento, tanto de hipnoterapia, quanto de coaching, quanto de terapia. É a minha missão, é o que eu faço dia a dia. Verdade. Levi, agora eu gostaria que a gente já entrasse no tema. Obrigada pela sua apresentação. Que eu E eu estou que agradeço. tantas perguntas para te fazer, meu cérebro já está acelerado. Desculpa. Vamos lá, vamos colaborar, vamos lá. Pessoal, vocês podem ir fazendo as perguntas aqui também, tá? Conforme eu vou lendo, eu vou fazendo aqui para o Levi, e aí ele vai desenrolando aí para a gente. Perfeito. O quanto esses medos, quais são os medos normalmente que você se depara aí no seu consultório, que você vê em toda a sua experiência aí? Quais são os maiores medos que para você acaba se tornando comum? Porque quando a pessoa tem um trauma e um medo muito forte de alguma coisa, a sensação que ela tem normalmente é que aquilo só ocorre com ela, né? Ou com muitas poucas pessoas. Mas quais são os maiores medos mesmo que vêm até você? E como que isso ocorre, esses medos, esses traumas? Qual a diferença entre medo e trauma? Legal, muito bom. Vamos desmembrar um pouquinho isso. Eu quero falar um pouco sobre o medo e depois falar um pouquinho sobre a fobia. Tá? E primeiro eu quero falar que o medo é uma emoção importante para a nossa vida. O medo, ele remete à proteção. O problema é como esse medo ele é percebido pela pessoa ou como isso foi percebido ao longo do tempo, dentro de uma grande demanda emocional ou de forma repetitiva. Né? Então, essa é a primeira questão. O medo ele é instintivo. Naturalmente, uma pessoa que tem medo, né, existe uma diferença do medo e da fobia. A fobia é algo impactante, limitador, que não faz com que a pessoa se movimente. Muitas pessoas com medo se movimentam além do medo. Né? Então, claro, eu vou fazer uma apresentação, por mais tempo que eu tenha de palestrante ou de professor, é comum a gente sentir uma certa ansiedade, um certo receio. É comum, às vezes, algumas pessoas sentirem algum desconforto, naturais, como um friozinho na barriga, um friozinho na espinha. Isso é medo. Agora, a fobia, e uma das fobias é de falar em público, ou fobia de público, ou fobia social. Aí é impactante, é limitante, é bloqueadora. A pessoa não sai do lugar. É tão forte, que todo o sistema interno dela luta para que ela fique distante do que para ela, do que para a mente dela, foi o perigo em algum momento. Então, basicamente, a mente quer proteger. Basicamente, esse medo ou esse excesso de medo, ele foi construído em algum momento. Só que a emoção medo, ela diferencia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que o medo, ela sente o medo, ela reage além do medo. Tem pessoas que se inspiram através do medo. Tem gente que adora filme de terror.
Tem gente que adora adrenalina com pitadas de medo, né? E tem pessoas que Estimula, né? optam por não, exato. Então aí a gente já tem uma definição do que é medo e do que é uma representação do medo ou um sentimento. Então o sentimento é o que eu sinto a partir da emoção. Isso através da raiva, isso através do medo, isso através da alegria, isso através da tristeza. Né? Então, as emoções são comuns a todos nós. A diferença é que como cada um lida com a sua emoção, que a gente chama de representação, que aí vem de todo um histórico, e a gente vai falar um pouquinho disso, de como talvez esses medos são constituídos ao longo da vida, e de que forma, às vezes, eles acentuam e encaixam em coisas, por exemplo, como um adulto, e eu já atendi, de 1,80 m, tem medo de parada. Como? Né? Se você bobear, você pisa nela e mata. Ou como lagartixa, que você disse em algum momento que você falou, medos, por exemplo, de palhaço, medos, por exemplo, de sapo, medo, por exemplo, de altura, medo do medo, medo de sangue, medo de dormir no escuro, medo de aranha, aracnofobia. Então, assim, são medos, né, a toda ordem. Só que para a gente entender um pouquinho disso, daqui a pouco eu vou entrar no trauma, né, e como que a gente consegue manejar tudo isso através de uma ferramenta que chama hipnose, e que a hipnose é uma ferramenta que é usada com terapia, com PNL, a hipnose também é utilizada por alguns psicólogos ou até psiquiatras, né, mas é uma ferramenta. E uma ferramenta a gente tem que saber como manusear ela, né? Vamos um pouquinho para a infância, antes de falar da adolescência? Só te Pode continuar. perguntar uma coisa, para ver se tá, a minha assim, está certo que talvez isso possa contribuir para as pessoas que estão nos assistindo. Opa, acho que ele caiu. Você está aí ainda, Levi? Levi? O Levi caiu, mas ele já volta. Aguenta aí. Bom, o tema de hoje, então, para vocês que estão chegando agora, a Isa Cris, bem-vinda, a Josi, Frai, bem-vinda, João, beijo, Nova e Maria Cristina, mais, a Latorraca, o Francisco, a Emília, oi mãe, a Madimodo Cardi, mais, lá, o Correia, o Levi Correia chegou, deixa eu só colocar ele novamente. Aí, sejam todos muito bem-vindos. O Levi caiu, mas já está voltando. Ok, vamos lá. Voltei. Aí, se machucou não, né? Imagina, Caiu, mas tô inteiro. Resiliência. Então, continuando. O que eu ia te perguntar é o seguinte, só para a gente entender a diferença realmente, porque de repente a maneira como eu estou entendendo talvez possa ajudar a outra pessoa ou possa ser a dúvida dela. Maravilha. Tá? Então, seria correto eu dizer que, como você disse, que cada pessoa vai absorver de uma maneira, né, o entendimento de alguma situação, e ele pode se transformar em medo. O medo, então, é quando eu ainda tenho um controle da minha reação fisiológica, por exemplo, sintomas. Eu só tenho medo, mas eu consigo me controlar. Quando eu passo a ter sintomas, como, por exemplo, taquicardia, tremedeira, sabe? A visão começa a ficar escura, é como se faltasse ar. Aí já são sintomas de fobia, é correto? Olha que interessante. É uma linha muito sutil, né? Tá. Entre você perceber o medo, e o medo vai representar diferentemente para duas pessoas. Por exemplo, eu sou pai de gêmeos. O que é medo para um pode não ser medo para o outro. O que pode ter um medo tolerável para um, o outro pode não ser. À medida que essa resistência ao medo ela vai se intensificando, ou a mente vai entendendo que ela precisa proteger ainda mais, ela não entende os fatos, ela entende as emoções por trás dos fatos, o que a mente vai reagir? Ela vai entender de forma a te proteger. E como que ela faz isso? Ela vai recrutar todo o seu ambiente interno, todo o sistema interno para agir em direção a isso. Então, o que é a palpitação? A palpitação é o sangue indo para as extremidades. Porque nesse momento, a sua mente quer te proteger, ela precisa te preparar para o movimento de luta ou de fuga.
Vamos pensar um pouco no mundo animal e de como funciona uma parte do nosso cérebro responsável por esse ambiente instintivo? Funciona assim, como um animal, eu preciso correr, tanto para lutar quanto para fugir. O sangue para as extremidades me deixa mais forte para correr. Nesse momento, a palpitação é justamente para bombear, para te deixar alerta, para jorrar uma série de neurotransmissores associados a ficar atento. Ou seja, tem um perigo. Esse perigo ele pode ser real, se eu posso estar vendo ele, ou posso ser imaginário. A mente ela não entende o gatinho e o leão, ela entende o estímulo que ela percebeu dentro do aprendizado que ela teve. Você já viu criança colocar a mão num portão e o adulto virar, não coloca a mão e tem um cachorro? A criança, ela entende aquilo? Não. Não. O que ela entende é o estímulo que veio junto com a ação. E esse estímulo vem dentro de um processo de aprendizado de alguém que está próximo dela. Muitos medos são imputados na criança por conta do mapa do processo mental do adulto. Ou seja, se para o adulto aquilo é algo incapacitante, e eu peguei só esse exemplo, porque na pureza da criança, o cachorro é fofinho, por mais que ele seja perigoso. Né? Então ele quer, como o bichinho de pelúcia que ele tem lá na casa dele, passar a mão. O adulto, dentro do mapa dele, falou, não é sociável, não é racional, não é legal, é perigoso. Só que a diferença é como você fala e muito mais como a criança vai entender aquilo. Né? Por exemplo, a criança caiu no chão. Eu gosto de falar alguns exemplos da infância, porque é a base de toda essa estrutura. Né? Tem alguns pais que falam, filho, você machucou? Não, não machuquei. Ok, pode levantar. E tem outros pais que dizem assim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Vem cá. E já vai acolher e aquela coisa. Percebe? Talvez seja a mesma situação. A diferença é o que veio dentro do contexto. Dentro de uma base que essa mente mais profunda, essa mente inconsciente, entende que é emocional. Então, pegando o medo de novo e abrindo ele assim. Né? O medo, ele vai existir sempre. A diferença é como representa esse medo. Mais ou menos. Quanto mais a mente precisa proteger. E como que ela protege? Ela vai usar toda a ordem. Todo o nosso sistema de comunicação interna. Palpitação, mão suada, sudorese. Se tiver um perigo iminente para ela, inclusive ela vai estimular não peristaltal, que é isso. O que tiver de carga inútil ali vai embora. Numa dessa, xixi e cocô vai embora. Ou seja, o animal ele tem que estar leve para correr, leve para atacar. Por que muitas vezes criança ou adolescente libera? Né? Porque ali teve uma emoção. E aquela emoção, para o sistema interno dele, representou um perigo e uma ameaça. E a mente, que é instintiva, que é rápida, que é inconsciente, ela vai reagir antes do processo de pensamento. Entendi. Rápido, instintivo, mente inconsciente. Devagar, processual e analítico, mente consciente. A relação dessas duas mentes estão a todo momento. Mas o que vem mais rápido é o que eu tenho de informação que ao longo da vida foi constituído dentro da minha mente. Então, se eu falar para você assim, não pense num elefante. O seu elefante vai ser diferente do elefante de tantos outros aqui. Agora, não pense, se esforce para não pensar mesmo no elefante branco, com uma sainha de balé, com uma sapatilha de ponta e fazendo, para quem sabe balé, pas de bourrée. Olha como ficaria engraçadinho. Né? Tem como não imaginar? Dentro da minha representação interna do que é um elefante, a minha mente já se apresentou. Mas aí pode vir meu senso crítico e falar assim, imagina, não tem elefante nenhum aqui. Opa, quem que interferiu? Meu processo consciente, racional. Né? Uhum. Por exemplo, eu estou vendo um filme. Nessa época, todo mundo vendo o filme. Não um filme de terror que a gente está acostumado com o que está acontecendo aí no nosso mundo, no ambiente externo, daquilo que a gente não pode controlar, mas no que a gente vê, por exemplo, na TV. E aí você está ali com foco, concentração para o que está acontecendo, o que acontece? Às vezes seu coração começa a palpitar. Opa! Sua mão começa a suar. E por quê? Porque sua mente está tão conectada com aquilo que para ela aquilo é real.
E ela vai utilizar os recursos que ela tem, em maior ou menor escala, para falar assim, opa, fica atento. Né? Ou seja, o meu lado animal, ele precisa estar ali em atenção, porque se precisar, eu reajo. Então, pessoas choram vendo filme, pessoas ficam alegres, pessoas ficam com medo. A nossa mente, nada é aleatório nela. Tudo ela absorve. Tudo, tudo, tudo. Só que em maior ou menor escala. Como ela aprendeu a reagir a estímulos desse jeito, dessa ordem, desse momento. Não sei se ficou mais claro, mas o que eu quero dizer é assim, o medo não é ruim. Em algumas palestras que eu dou, eu costumo abrir, quando o tema é medo, da seguinte pergunta: o que você faria se não tivesse medo? Ah, eu seria um profissional melhor? Imagina, tiraria meus projetos da gaveta, lá, lá, lá. Tudo errado, você estaria morto. Com certeza. Imagina você sem medo, você estaria morto. Mas Levi, eu consigo ficar sem ansiedade? Não! A ansiedade também é importante. Imagina você ali no seu ambiente morno, sem expectativa de futuro. Opa, então tem uma coisa aí, o problema é o excesso? O problema é o excesso. O problema é a falta de equilíbrio em relação a tudo isso. Assim como a raiva, assim como a tristeza. Mas como, Levi, tristeza não é importante? É importante, é importante. A tristeza nos convida a entender que há a possibilidade de um momento de ruptura. De deixar algo que aconteceu para construir algo novo. E quando a gente fala de emoções, entre alegria, tristeza, medo, 5 ou 7, surpresa, desprezo, não quero entrar em todas, mas o que eu quero dizer é que tem um motivo. Existe um motivo. Agora, a carga de emoção relacionada para cada um é diferente. E é aí que entra as representações internas. Dentro de mim, dentro do meu mundo, dentro do que é verdade para mim e dentro do que não é. E grande parte disso tem relação com os nossos pais, com os nossos cuidadores. Em algum momento teve ali uma primeira informação com tudo isso, depois na adolescência e depois na vida adulta. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim: o medo é bom desde que não te congele. Uhum. É bem e é exatamente isso. Para te dar um norte, assim, opa, peraí, vai com calma, pensa, reflita, né? Mas quando você realmente, se a gente não tivesse esse limite, essa dosagem, sabe? Realmente a gente provavelmente estaríamos mortos, com certeza. Vamos falar então sobre o congelar? Vamos, bora lá. Né? Então vamos pegar uma cena que é comum, né? Em algum momento aí, você já viu na TV, eu já vi, por exemplo, o filho escapa da mãe e ele entra ali num ambiente perigoso, seja uma jaula, seja um cachorro. A mãe, independente do que está acontecendo, pula a jaula, pega o filho, se veio o bicho ali, ela bate no bicho e sai. Verdade. Isso é muito rápido. Aí perguntam para ela assim, como que você fez isso? Não lembro. Só sei que eu entrei, eu tirei e fiz e aconteceu. Ok. Ali, uma reação instintiva de luta e de fuga dentro da programação dela e dentro de cuidar do que para ela é importante, ela inconscientemente arriscou a vida dela e foi lá e resolveu e tirou. Algumas pessoas fogem. Você já deve ter escutado pessoas que passaram, por exemplo, por um assalto, né? E independente se o cara só com a arma, ela, foi embora. Quantos e quantos casos assim? E tem um outro perfil que fica congelado. Não tem reação. Não tem reação. Vamos voltar um pouco para essa mente primitiva que vem desenvolvendo desde lá dos Homens das Cavernas, para a gente fechar um pouco dessa reflexão. National Geographic, programas de animais. Vamos lembrar da presa correndo atrás, ali, o predador correndo atrás da presa, né? E em algum momento a presa cai estarrecida no chão, sem movimento nenhum. O predador vai lá, cheira e ele não ataca, vai embora. Ali foi o último recurso que o sistema dela interno utilizou para salvar ela do perigo. Se eu não consigo atacar e nem congelar, o que eu faço? Congelo. Diferentemente do nosso perfil
né? Esse animal, depois que levanta desse trauma estimulado por todo esse sistema interno nosso, né? Imagina tudo isso acontecendo. O animal, ele fica ali 1 ou 2 minutos se debatendo. O que ele está fazendo? A energia alocada para lutar ou para fugir, e que foi congelado, ainda está dentro do sistema dele trabalhando ali. E quando ele começa a se debater, ele está colocando para fora tudo aquilo. Agora vamos fazer um contraponto, Marcia, bem interessante, que é assim. Imagina você passando por uma situação em que você quer se posicionar diante de um desconforto, de um medo, ou alguma coisa mexeu com você, ou na infância, ou na adolescência, e ao invés de você falar, você tem toda a energia para falar, você pega e... Ó, luta, fuga. A energia veio e ela foi reprimida. O que não vira palavra, segundo o nosso amigo Lacan, vira sintoma. E o que vira sintoma se expressa no nosso corpo de alguma forma, porque o nosso corpo, ele tem uma resposta psicossomática. Então, aos poucos, pessoas que não falam o que estão sentindo, pode acontecer o quê? Ah, dor de garganta. Nessa foi um assunto que não foi indigesto, e eu estou com dor de estômago. E aí começa a associar ao quê? Ao que aconteceu. Ali, de imediato, de bate pronto. Né? Então, olha como a relação é íntima. E, no fundo, a mente está querendo nos proteger. No fundo, ela está utilizando o que ela sabe para distanciar, para nos distanciar do que para ela é perigo. Né? Olha que interessante. Todo o nosso sistema é recrutado para isso, desde o mundo animal. Só que, racionais como somos, diferentemente do animal, a gente aprendeu talvez na infância, Márcia, que a gente não pode falar de sentimento. Ou a gente aprendeu na infância que chorar diz que você é fraco. Ou em algum momento eu escutei, engole o seu choro, porque isso daí é muito pequeno. Pequeno para quem? Pequeno para quem? É como se fosse Percebe? importância, né? Exato, exato. Então, assim, dentro dessa evolução que a gente passa por situações. Com 22 dias, terceira semana dentro da barriga da mamãe, já tem uma coisa chamada tubo neural, que depois vira encéfalo e vai constituir o cérebro. A partir daí, a relação com o mundo, através dos sentidos, torna-se cada vez mais próxima. Então, vamos pensar no bebê na barriga da mamãe? Vamos lá comigo? Daí vem, só uma pergunta, é daí que vem os traumas intrauterinos, é correto? É intrauterinos, né, que falam? Perfeito. Demandas emocionais percebidas lá, que tiveram uma representação para a criança ou para o feto, que depois pode se desdobrar em algo na primeira infância, depois na adolescência, ou ficar guardadinho e só culminar lá na vida adulta. Né? Então vamos olhar ali, né, o bebê com a barriga da mamãe, né? A mãe nutrindo o bebê através do cordão umbilical, e todos os sentidos, e a mente, o cérebro aflorando. Né? A relação mãe e filha, íntima, muito forte. E aí a mãe, quando sente alegria, você acha que de certa forma isso passa para o bebê? Passa. Né? Filho, você é querido, você é bem-vindo, filho, eu te amo. Se a mãe passa tristeza, ou se ela sente tristeza, você acha que de alguma forma o bebê sente isso também? Ou se a gravidez não é bem-vinda, se não foi planejada, ou se a mãe fuma, ou se ela briga com o marido. Como isso é percebido ali? Porque a gente não somos só nutridos através do cordão umbilical. Tem emoções, pensamento gera sentimento. A todo momento que a gente pensa, tem todo um ambiente interno nosso que tem uma descarga química e muda a nossa biologia. Né? Pensamento bom, química boa. Pensamento ruim, química ruim. Quando eu estou me nutrindo diariamente com raiva, como que eu estou mandando informação para o meu corpo? Raiva, né? Mágoa. Mais 70% do nosso corpo é água. Mágoa vem de má, água. Em que momento isso representou para mim? De onde que veio? Até onde que é estabelecido todos esses padrões emocionais? Agora,
Se a gente olhar um pouquinho para a nossa infância, como foi a gravidez, como foi a mamãe, a relação dela com o papai, como que foi tudo isso, como foi os primeiros dias de vida, em que tipo de ambiente que eu vivia, diz muito quem eu sou hoje. É uma regra? Não. Não. Mas Tem muita gente se que tem consegue dar a volta sintoma, por cima, né? Não é? exato, se eu tenho sintoma, eu tenho causa. Se eu tenho sintoma, eu tenho causa. Se eu tenho causa e eu não estou vendo ela no meu dia a dia, que alguém pisou no meu pé, eu levei uma fechada no trânsito, se é algo dentro, e se é algo que vem em alguns momentos do meu dia a dia que eu não estou enxergando, isso está onde? Isso está dentro da minha base. Isso está dentro dessa minha história. Não o que aconteceu. Como a gente percebeu aquilo que aconteceu com a gente. E é aí que está a questão. As pessoas falam, Márcia, dentro da hipnose ou dentro desse trabalho terapêutico, meu Deus do céu, mas hipnose é batalha de mente, você vai controlar minha mente, eu vou para o inconsciente. Não, você vive hipnose, querido, querida. A diferença é que você vai fazer isso de uma maneira estratégica e lidar com essas partes que ficaram soltas ao longo do tempo. Percebe? Então aí, naturalmente, as pessoas fazem o quê? Não é para mim, deixa isso lá. Deixa isso quieto. Né? Pessoas por... tem muitas, como você disse, né? Tem muitas pessoas que morrem de medo da hipnose. É um dos motivos que eu queria já te trazer, já para fazer essa live. Desmembrar isso. Para tentar quebrar isso, sabe? Que não tem nada a ver, sabe? Não tem. Muitas pessoas ainda pensam assim, a hipnose vem lá com aquele relógio que fica virando a sua frente, você fica olhando, aí puf. Você dorme e a pessoa vai falando e você vai fazendo tudo que ela quer. Não tem nada a ver com isso, gente, pelo amor de Deus. Infelizmente os filmes precisam dar esse contexto, né? Que é para gerar audiência, que é para ter todo um envolvimento de mistério, né? Então, dramática, né? Que precisa. Isso. O que é hipnose? Primeiro, um estado natural da nossa mente. Em vários momentos do nosso dia, a gente passa por esse estado de forma automática. Você já pegou seu carro, saiu da sua casa e quando percebeu já estava no seu trabalho? Aí você falou, caramba, como foi isso? Não sabia nem como eu cheguei. Você já procurou a chave do carro e ela estava no bolso? Já. Você já entrou para tomar banho de óculos? Pessoas que já. Essa relação de percepção com a hipnose é uma percepção mais leve. A nossa mente, conforme a gente vai repetindo as coisas, ela precisa tornar isso um hábito, um padrão, para poupar energia, para ficar atento a novos aprendizados. Né? Então, gerou automático, gerou um processo. Se tem padrão, tem emoção, tem um motivo por ser assim. Né? Ela entende que se a Márcia ou o Levi repete isso, é que é positivo. Então, vou automatizar. Né? Não vou ficar perdendo energia com isso. Né? Agora, essas automatizações, elas podem ser formas de emoção, elas podem ser em forma de padrão. Tudo isso vem sendo percebido pelos gatilhos, e isso desde a infância. Então, o que eu sinto hoje, às vezes como medo, como tristeza, que pode culminar numa depressão, num pânico, numa fobia, numa crise de ansiedade, tem a ver com o quê, Levi? Tem a ver com o aprendizado. Alguém nasce assim? Alguém nasce. Mas tem uma predisposição genética? Não vamos entrar em predisposição genética. Pais depressivos, filhos depressivos. Ok, pode ter. Mas ninguém nasce. É desenvolvido ao longo do tempo. A diferença é, se eu olho para essa forma e me estimula a mudar, eu estou a um passo na mudança. Se eu olho para esse sentido e isso me limita, eu posso aceitar isso como verdade. Tá bom. Se eles eram assim, a minha vida tem que ser assim, e de repente eles não eram prósperos, e eu também não vou ser próspero, e tá tudo bem. Tem uma frase do Carl Jung, que ele diz assim, até nos tornarmos conscientes, o inconsciente vai comandar a minha vida e eu vou chamar de destino. Todo esse padrão de crenças, de limitação, ele tem uma origem. Ele tem. Se eu estou num berço pessimista... Se eu estou num berço pessimista, naturalmente a minha tendência é ser o quê? Pessimista. Não quer dizer que vai ser. Às vezes não. Mas na grande maioria, sim.
E se eu estou num berço otimista? Filho, levanta. Isso, levanta. Né? Você já começa a lhe estimular um pensamento diferente. Agora, tem uma Mesmo regra? Não porque, tem. mas porque a gente precisa entender que assim, é como se o bebê nascesse num HD zerado, né? Então, Uhum. todas as informações vão ser colocadas ali. Então, primeiros contatos é com a família onde ele nasceu. Né? Sim, Então, sim. e aí entra o pessimismo, o otimismo e tal. Vai depender muito de como é a sua família, os primeiros contatos e como que isso vai se desenvolvendo ao longo da sua vida. Né? Perfeito, Agora, Márcia. o que tem que a gente prestar atenção é que, assim, tipo, isso, o que é verdade para você, né? Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é que a pessoa olha e fala assim, nem procura questionar se isso é verdade ou não, se isso acontece com outras famílias ou não. Ele está tão acostumado, desde quando nasceu, a viver dessa forma, que para ele é comum. Então, aí Uhum. entra no automático, como você disse, né? Então, é Posso esse dar que a um gente exemplo? Vou dar um pode. exemplo exatamente nisso. Live da tarde de hoje, eu falei sobre relacionamentos tóxicos. Tem pessoas que Sim, passam por relacionamentos tóxicos e não entendem que estão em relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque ser tratada assim era normal, era é comum. normal, E a mãe vira e fala: é casamento, é assim. E você tem que se submeter a isso. Opa, quem disse? Porque em algum momento eu não posso olhar com uma pitada consciente nisso tudo? Olha que verdade. louco isso. Olha que louco. Então, E a pessoa não existem. se dá conta, né? Normalmente. Exato, exato. Agora, quem agride é porque foi agredido? Bom, eu Será? acredito que sim. Será? Será que aquela pessoa que a todo momento precisa colocar a posição um pouco mais dura, porque no final, no fundo, ela esconde uma fraqueza? Eu não Também. estou aqui para dar Tem respostas, vários eu estou pontos. aqui para estimular perguntas, porque, no fundo, cada mente Para funciona de um se fazer o jeito. questionamento, né? O que é legal Exato, mas tem da uma nuance, trauma. né, Márcia? Ó, gente, só prestando atenção assim, tipo, o que é legal, esses questionamentos, não é para você apontar o dedo para. Aí, tá vendo meu marido? Aí, tá vendo minha mãe? Tá vendo meu filho? Não é apontar o dedo Exato, para o outro, mas é para si, tá? É como aquela história, né? Quando a gente aponta um dedo para frente, todos os outros estão para nós, né? Então, exato, eu olhar exato. para si, se questionar o que está acontecendo, o que para mim é normal, que de repente eu posso estar abrindo um pouco mais a minha mente agora, nesse momento, e absorver isso de uma outra maneira. Então, o que eu sempre falo para as pessoas que eu converso, tanto nos atendimentos, é que assim, tá, quando eles me trazem alguma situação que está incomodando, tá, coloca a situação aqui no meio, beleza. Você está olhando por esse ângulo, ok? Deixa a situação aqui, então muda. Olha por esse ângulo agora vem Isso. por aqui e vai mudando. Porque cada vez que a gente muda o ângulo da visão, a gente vê novas respostas. A gente vê outras imagens, outros significados. Então, essa a intenção, sabe? De essas perguntas, esses questionamentos que o Levi vem nos trazendo, é para a gente questionar a nós mesmos. Tá bom, É. galera? Você já escutou Porque, alguém bora dizendo lá. assim, Márcia? Você já escutou alguém dizendo assim? Meu medo, os meus traumas. Você já escutou Não, é isso? muito difícil. As pessoas falam o medo, o trauma, o outro, mas É. assumir que é seu mesmo é mais difícil. Aliás, para É, chegar e falar que já tem realmente, é outra barreira, né? Que normalmente a gente encontra aí, e quando eu justamente falo que quando se a você encara esse gente medo, ele fica menor? Quando eu Oi? falo para você que quando a gente encara esse medo, ele fica menor? Quando eu trago ele para o consciente e abro a cortina dele e falo, ah, é você? E você fala, caramba, é isso daí? Puxa vida. Mas não é o que aconteceu com você. É como foi percebido o que aconteceu com você. Vamos pegar uma Foi eu entendi. representação? Vamos pegar uma criança de 8 que depois virou um adulto um adolescente de 13 e hoje é um adulto, vai, de 20, 30 anos, sei lá, né? Tá. Aconteceu algo com essa criança de 8 que ela sentiu medo. E quando ela está com medo, ela tem uma necessidade de proteção. Então ela vai tentar, de alguma forma, ter um acolhimento do pai e da mãe. Não teve. Em algum momento não teve. Opa, ficou uma informação ali. Depois, na adolescência,
Essa mente ela precisa de 1% de semelhança emocional para buscar essa informação e falar assim, você está passando por algo parecido. Naquele momento, o que causou? Eu não quero te ver desse jeito. Eu não quero que você passe por isso de novo. Eu quero te proteger. A partir daí, ela começa a criar um padrão para proteger você. Para Sim. proteger você. E ela precisa de 1% de semelhança emocional. Por exemplo, muitos traumas na época de escola a gente pega. Muitos traumas. A pessoa vai Medo de fazer a falar em público, apresentação. principalmente. Exato, muito. Aliás, o medo de falar em público ele é mais citado que o medo da morte. É Mais verdade. citado. A pessoa prefere morrer do que falar em público. Olha que louco, né? Insano, né? Mas, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que carregou medo, e a circunstância não é o medo, mas como foi percebido o medo, e ela se Sim. sente constrangida diante de uma apresentação em público, porque, não que ela não seja capacitada, porque alguém do reduto que ela confiava riu dela, caçoou dela, do jeito dela falar. Tem algum evento parecido? Pode não ter nada parecido, mas a emoção bateu. A partir É. dali, essa pessoa ela pode escolher não falar mais em público. E tá tudo bem, ela pode ir para os bastidores, até o momento que ela precisa falar em público. E aí, Márcia e amigos, a gente acha que público são quantas pessoas para quem tem fobia? Normalmente a gente pensa um monte, né? Mas só que não, né? Duas, três, Deve, quatro pessoas. né? Uma Isso é o porção. suficiente para a mente falar assim: opa, eu tenho uma informação aqui que eu precisei te proteger, tem uma semelhança severa com isso e eu tenho que te proteger. Então vem cá, né? Você vai ter desinteria, você vai ter palpitação, sudorese, lá, e ela está fazendo o papel dela. Funcionou até agora, eu tenho que manter esse processo. Olha que louco. É, E aí você começa a investigar, é como se maluco. fosse você descascando uma cebolinha, sabe uma cebola? Em que você vai lá na primeira informação, você fala, tá aqui a causa. Aí a mente de Muito bem. 8 fez o que ela podia fazer. Os pais tentaram oferecer o melhor, mas o que foi percebido ali pelaquela mente foi uma informação, de repente, de medo, incapacidade, insegurança ou de frustração. Não é o evento, é o que acontece junto com o evento. Porque as nossas memórias, elas não são 100% exatas. A ciência já nos diz isso. Mas para a gente, memória, o que importa é a emoção e o significado por trás dessa memória. Faz sentido, pessoal? Se fizer sentido, fala pra gente aqui. Aí, dando joinha aí. Olha, deixa eu só te falar o que a Carol conheceu. Eu acho que é assim que pronuncia, se não for, me perdoe. Exatamente, eu quebrei esse ciclo de casamentos ruins da minha família. Mas eu também, eu passei, mas eu venci isso com o auxílio de uma psicóloga. Aí depois ela Perfeito. até comenta aqui, as pessoas precisam mudar a ideia sobre psicólogos. De fato, eu acho que toda terapia, todo tratamento profissional, que seja terapia com psicólogo, psicanalista, psiquiatra, a gente já passou da época, né, gente, de a gente ficar com aqueles pensamentos, sabe, bobos, de que, não tem nada a ver, é tudo maluco, é pra gente doida, não tem nada a ver. Se a gente for ver mesmo, que sociedade a gente está vivendo? É uma sociedade doente mesmo, né? Então, o que mais tem são malucos por aí. Então, cada um com a sua doideira, mas o importante é que a gente vá e assimile isso, absorve isso e entenda que a gente precisa de ajuda, sabe? Alguém comentou aqui, fala assim, que foi a própria Carol, fala, mas tem certos medos que a gente não expõe por vergonha do que a família vai falar. Então, Medo de julgamento, então, sabe, o né? medo do Aquela julgamento. necessidade de controle. Em algum momento eu Exato. posso ter sido julgado por uma pessoa importante, isso gerou uma emoção forte. A Que partir eu daí, eu não admirava. vou colocar mais minha voz, exato. Eu prefiro colher, a me acolher, do que me expor me ser colocado ao ridículo ou me ser exposto. Isso vira, de repente, um funcionário que tem uma alta capacidade intelectual, mas não consegue expor sua opinião numa reunião e que fala assim, depois da reunião, caramba, se eu tivesse falado isso, teria resolvido. E por que você não falou? Não consegui. Né?
ajuda diz respeito à fraqueza. Muitas pessoas acham que buscar ajuda diz respeito à fraqueza. E não. Diz respeito a assumir a sua vida, assumir a sua história, assumir a versão que você tanto quer aí dentro de você, que em algum momento ficou solta dentro da sua história. Então, não importa o tipo de terapia, o importante é o que funciona para você. Vai buscar o que for. Tem gente soltando, que isso é melhor, que isso é pior. Não, é aquela que funciona para você. Só de você buscar ajuda, querido e querida, é porque você decidiu olhar para dentro de você. E parar de colocar a culpa no mundo, nos seus pais, na sua infância. Porque, no fundo, eles deram o que era melhor. O que eles podiam dar de melhor. Dentro do que eles aprenderam que era melhor. Tem gente que achava na época, que bater era sinônimo de proteção. Eu bato, eu estou protegendo, porque não vai fazer o que eu quero. E hoje, né, a gente muito mais conversa com os nossos filhos. Mas antigamente era normal. Você pega pessoas de mais idade na clínica, não era um tapinha no bumbum. Era quase um espancamento. Não é? Era. Vara do que for. Educação. Tudo bem. Graças a Deus. Aí, muitas pesquisas, né, que mudaram esse cenário aí. Graças a Deus. Pode falar, Márcia. O Rodrigo aqui está falando que é sobre utilidade pública. Muito bom. Obrigada, Levi. Gratidão. Obrigado, olha só, Rodrigo. A Carol, que ela sofreu horrores na faculdade de jornalismo. E olha que ironia, né? Esse foi a fobia que... essa fobia foi um dos inúmeros fatores que fez ela desistir do curso. Olha só como isso afeta realmente na vida das pessoas, né? Agora, eu trago aqui para vocês uma reflexão. Se para nós, adultos, tá? Por N coisas que a gente já tenha passado pela vida, desde a infância, adolescência e até agora, e coisas assim que, como a Carol disse, né, que ela desistiu de um curso por medo, por uma fobia que ela tinha, por N coisas, né, que provavelmente estavam envolvidas aí ao medo também, medo de perder, medo de várias coisas, não sei, mas normalmente é o medo, esse medo que realmente atrapalha a gente. Se para a gente é difícil lidar com isso, e algumas frustrações que a gente carrega, sabe? Mas se eu tivesse tido tal reação naquela época, hoje eu estaria diferente, por exemplo, né? Como é difícil para a gente. Então, eu peço para a gente analisar essa situação e começar a olhar para essas crianças e para esses adolescentes com mais empatia mesmo, sabe? A gente precisa olhar para dentro da gente, nós adultos, desenvolvermos o nosso autoconhecimento, pedir ajuda quando a gente sentir necessidade, sabe? Assumir que os nossos erros, assumir os nossos medos, sabe? Sem ter vergonha. Claro que, de repente, você não precisa ficar expondo aí em redes sociais, mas procurar um profissional se você não tiver com quem confiar, por exemplo, se isso vai te despertar esse sentimento, sabe? Essa emoção ruim de, estou com vergonha de falar o que eu sinto para alguém da minha família, para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, o que seja. Então, procure um profissional, tá? Para te ajudar nisso. Então, é olhar para esses adolescentes e a gente começar a estender as mãos para eles. Mas antes, eu também preciso olhar para mim. Porque se eu não estiver bem, a tendência de eu passar esses meus medos para eles é grande, não é? Então, por isso que a gente precisa olhar realmente para a gente, a cuidar da gente, para a gente poder cuidar dessa galera que tanto está precisando de ajuda, de auxílio. Sabe, a gente vê adolescentes aí se fechando, se reprimindo de tal forma, e até indo para o suicídio, assim como a gente tem adolescentes que isso vai o oposto. Então vai o quê? Eu vou ser rebelde, sabe? Eu vou usar drogas, eu vou beber, eu não estou nem aí com o coronavírus, eu vou para as festas, para as gandaias, para os rolês, como eles dizem, né? Gandaia era na nossa época, já mudou uns palavreados aí. Mas, e aí a gente começa a julgá-los, só que não vê que todos esses comportamentos são dores, medos, e que eles precisam, só não estão sabendo lidar com essas emoções, não estão sabendo lidar com essas situações. Para eles está pesado. Se para a gente já é pesado, imagine para eles que eles não têm noção, não têm experiência
da vida. Então, primeiro que a gente não pode ignorar que essa parte da maturação do cérebro deles não estão formadas, gente. Isso é fato. Não adianta nós exigirmos que eles tenham uma consciência, que eles tenham umas atitudes, uns comportamentos, se essa parte neural não está pronta, não está madura. É a mesma coisa que você exigir de uma criança de 2 anos de idade que vá no banheiro se limpar sozinha e vai se virar com a sua comida. Entendeu? Não dá, né? Ela não está preparada para isso. Né? Embora seja uma criança linda e esperta, mas não está preparada para certos comportamentos, certas ações, né? Certos raciocínios. O adolescente não é diferente. Então, eles precisam sim. Então, a gente também, para poder ajudá-los, a gente precisa começar a olhar para dentro da gente e se ajudar. Eu quero dizer uma coisa, Márcia, aí, para quem está nos escutando agora, ou quem vai pegar isso depois, entenda uma coisa. Tem uma criança aí dentro de você. Essa criança, ela tem vontades, ela tem medos, ela pode ter sido acolhida, ela pode não ter sido acolhida, ela pode estar ferida, e hoje você ser um adulto difícil, porque tem crianças feridas e escondidas em adultos difíceis. A diferença é, em que momento você vai começar a olhar para dentro? Em que momento você vai começar a encarar? Em que momento você vai começar a deixar de transferir tudo isso para o mundo e começar a assumir? Porque no fundo, Márcia, se eu tenho raiva, eu vou espalhar essa raiva. No meu filho, na minha esposa, no mundo. E essa pessoa, no fundo, em algum momento dela, ela deixou essa raiva entrar, não foi trabalhada, talvez até por, imagina, eu vou procurar ajuda e é sinônimo de fraqueza, porque eu aprendi assim. Meu pai e minha mãe conseguiram resolver assim, também você. Não, cada ser humano tem uma história. Então, o que parte de você ainda precisa ser trabalhada para melhorar a relação com você mesma e com o mundo. Teve uma pessoa que falou aqui que o desconforto é melhorar o peso, ou alguma coisa nesse sentido, depois se você quiser falar dessa pergunta, eu acho que em última instância é restabelecer uma coisa chamada amor próprio. E você se aceitar da forma imperfeita que você é. Porque somos seres imperfeitos. Se eu tivesse pronto, eu não estaria aqui. Eu preciso entender de que forma que eu tropecei. Assim eu olho diferente para os meus pais. Assim eu olho diferente talvez para os meus irmãos. Como eles fizeram, foi como eles podiam fazer. Márcia, tem uma passagem tão bonita dentro do processo de hipnoterapia, que é uma sessão que é do perdão. Não tem base. Não tem base essa sessão. E quando você mostra para a pessoa, dentro de uma mente mais profunda, que por mais que ela apanhou, por mais que ela foi abusada, por mais que ela foi espancada, e no fundo, aquela pessoa só sabia daquilo, e foi a programação que ela teve, da forma como que ela reconheceu o mundo, como o ser falho que ela foi, ela conseguiu oferecer o que ela tinha. E vem o perdão. E quando esse perdão acontece, é impressionante. É como se algo que tivesse pesado dentro da pessoa ficasse de lado. E ela até começasse a respirar melhor. Ela até começasse a falar melhor. Ela começasse a enxergar o mundo de forma diferente. Porque no fundo a gente carrega pesos, retalhos, recortes, amarras de tudo que a gente passou. Só que isso não define quem você vai ser daqui para frente. O que define você daqui para frente é o que você escolhe definir daqui para frente. Agora, tem que olhar para isso. Tem que encarar isso. Se você cansou de enfiar embaixo do sofá, embaixo do tapete, usar máscaras, jogar para a sombra e tá disposto ou disposta realmente a encarar, grande parte da mudança, ela acontece no desconforto. Você está desconfortável? É o momento de reagir. É o momento de encarar esse processo de ruptura. E não é fora, é dentro. É dentro. Por mais que eu sinta a raiva do outro, né, Márcia? Só para ver já. Por mais que eu sinta a raiva do outro, que parte de mim está nutrindo uma raiva e depositando no outro. Olha isso. Desculpa. É interessante, imagina, é interessante que, assim, como que o nosso cérebro, ele nos protege, mas ao mesmo tempo ele nos diz que a gente já está preparado para mais um passo.
é quando essas aberturas da nossa mente, eu costumo dizer que são várias caixinhas que estão escondidinhas lá, cada um com seus medos, com seus traumas, com seus desconfortos. E conforme a nossa mente, ao mesmo tempo que ela esconde essas caixas da gente para nos proteger, ela vai soltando e liberando uma caixa por vez. E são os incômodos que vêm mais fortes, mas é porque você já está preparado para enfrentá-los. Olha como que é a nossa mente. Então, tanta verdade que isso, Márcia, tanta verdade que isso, que tem uma frase do Lacan que diz assim: cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Para isso tem que ser trabalhado. Assim como o músculo numa academia. Às vezes tem pessoas que falam assim: eu não estou pronto para lidar. Ok, cada um tem seu tempo. Mas em algum momento vai ter que lidar. Né? Como você faz? Como você nasceu? Você precisou fortalecer a perna para poder engatinhar. Um pouco mais forte, você já caminhava e hoje você corre. É um processo. Né? Verdade. Mas qual que é aquela verdade, qual que é aquela ação que você precisa tomar por você e não para os outros, que vai fazer uma mudança significativa na sua vida? Tem minutinhos apenas. Jura? Gostaria que você fechasse aí pra gente. Mas se a galera gostar, a gente pode voltar com esse tema aí. A gente continua. Não sei se estão gostando, Márcia, não mandaram nem coração. Nem você coração, falou que está cobrando o coraçãozinho, o Instagram cobra coração. Não estão mandando coração mais. Está cobrando agora? Olha, mandaram. Então, fecha aí com a gente como que a hipnose pode ajudar com todos esses medos, esses traumas, essas angústias, esses desconfortos que a gente tem aí ao longo da nossa vida. Bacana. Bom, hipnose... Sim, hipnose... Principalmente, o quanto antes, melhor. Tá. Hipnose é uma ferramenta, juntando com terapia e hipnoterapia. Naturalmente, o que a gente vai buscar? Quais são as causas desses sintomas? Em que momento teve uma não resolução, um desconforto, um trauma, que ficou registrado ali, dentro de uma fase, dentro de um evento, e a partir do momento que a gente encontra, a gente tem a possibilidade de fazer uma coisa chamada ressignificação, que é a mudança do significado associado ao que aconteceu. Quando isso acontece, é como se redes neurais começassem a criar novas conexões. Tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a habilidade da mente criar novas conexões, e ela começa a gerar novos estímulos para a mente consciente, para o nosso dia a dia. Dentro desse processo, dentro dessa busca, tem um encontro com você. E é com você mesmo. Para onde a gente vai, Levi? Pouco importa para mim. Ah, tem casos que vai para a barriga da mamãe? Tem. Tem casos que vai para 2, 3, 4, 5 anos? Tem. Mas como que isso acontece? Só entre nós. Para nossa mente não tem regressão. A nossa mente é atemporal. Você já sentiu um perfume que te levou para uma situação? Você já sentiu um gosto que você lembrou de uma comida? Isso está na sua frente ou foi no passado? É isso! Regressão não é uma coisa de outro mundo, gente. Ela só não está na nossa memória de curto prazo, porque imagina 10, 30, 90 computadores, pum, tudo dentro de um processamento que tem que ser rápido. Tem uma memória de longo prazo. Então, qual que é a busca? Das causas, dos eventos, das situações, para trabalhar isso daí, ó, do como foi percebido ao longo do tempo, para fazer uma mudança significativa no seu dia a dia, nas suas relações. Agora, ninguém pode querer por você. Nenhum profissional faz nada por você. Ele faz com você. Eu não mudo a vida de ninguém. Né? Eu ajudo as pessoas a encararem a vida ou o que a vida fez delas e aí sim iniciar um processo de mudança. Eu não preciso de mérito para mim, Márcia. Todo mundo dentro de você, de mim, tem recursos. Tem recursos para que né? Eu sou um copiloto, eu tenho mapas. Eu tenho disposição, eu tenho vontade, eu tenho energia, eu tenho alegria de ajudar pessoas, mas eu não ajudo quem não quer ser ajudado. Eu não posso fazer nada por ninguém. Eu faço com a pessoa. Eu tenho mapas, eu tenho disposição, eu tenho vontade de ajudar. E aí sim, se isso estiver engajado com a vontade de querer mudar, a gente inicia esse processo de mudança. É bom. É verdade. Verdade. Fez e aí, sentido? galera, gostaram? Muito para mim, sim.
dando um joinha. Ó, coraçãozinho, você pediu coraçãozinho, ó, tem um monte. Ah, sensacional. 19 Compartilha segundos. com mais pessoas, né, Márcia? Compartilha Isso, a live com mais vai ficar no pessoas. IGTV, tá? Entra aí,